Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Ricardo Zanquim, do Novo, ele que estreia aqui nessa 18ª legislatura, que segue até 2024 no Legislativo Caxiense. De imediato lhe saúdo, vereador Zanquim, uma honra tê-lo conosco aqui. A honra é toda minha. Só para contextualizar, vereador, a quem de repente não acompanha, por que eu disse estreia nessa legislatura? Nós tivemos uma novidade nas eleições passadas, que foram as eleições dos então vereadores Denise Pessoa, do PT, e Maurício Marcon, do Podemos, como deputados federais. E no caso do senhor, com a renúncia do vereador Marcon para assumir como deputado federal, o senhor era o suplente imediato, e agora se tornou o vereador titular dessa legislatura, junto com a vereadora Rose Frigerio, do PT, que entrou no lugar da agora já deputada federal Denise Pessoa, do PT. E o senhor pelo Novo, que era o partido anterior, no período eleitoral, lá para vereador, nas eleições de 2020, do vereador, do então vereador Marcon. Então, agora o senhor, já constituído como vereador titular dessa legislatura, já tem participado das sessões e já dá para notar um perfil de defesa de pautas mais voltadas à economia, com um caráter mais de liberdade econômica e por aí afora. Eu gostaria que nessa toada, então, o senhor começasse a compartilhar conosco como tem sido essa experiência dos primeiros 30 dias como vereador titular. O senhor que já havia assumido como suplente por 2 semanas no ano passado. Exato. O ano passado eu estive substituindo a licença médica do colega Scalco, né? E aquelas 2 semanas foram muito significativas para mim, na medida de que deu para ter um tempero do que é a vida pública, né? Mas agora, então, como você falou, com a ida do Marcon para deputado federal, estou assumindo como efetivo. E 30 dias, tá, né, um tempo bastante curto, mas já deu para ver bem como é que as coisas funcionam, como é que é a rotina, como é que são os procedimentos. Eu fui professor de economia durante 25 anos na Universidade de Caxias do Sul. Tive a grata satisfação de ter sido o professor mais laureado do curso, mais de 17 vezes paraninfo. E tem um escritório de consultoria econômica e financeira. Então, salvar empresas e formar alunos foi a minha profissão e vocação durante esse tempo. O senhor não está mais como professor, se aposentou? Sim, eu fechei o ciclo dos 25 anos como professor, né? Uhum. Eventualmente, algumas aulas online para mestrado, para pós-graduação, mas para manter o convívio acadêmico. Mas a aula, propriamente dito, essa eu já parei. E então eu sou do Partido Novo, né? E o Partido Novo, por essencial, ele é liberal. Então eu quero trazer um pouco mais de economia, de números, de finanças para a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Nas eleições de 2020, a propósito, o senhor fez 1.603 votos e agora constitui a bancada então do Novo junto com o vereador Maurício Scalco. Com a troca de partido do então vereador Maurício Marcon, o Novo estava só com um vereador, agora são 2 novamente com a sua chegada aqui. Como é que o senhor tem percebido o plenário? O senhor não é um vereador de usar tanto a palavra. O que a comunidade que nos acompanha neste momento pode esperar do senhor, além das pautas mais voltadas à liberdade econômica, ao liberalismo, de um modo geral? Principalmente a questão de atração e retenção, né? Essas são as 2 palavras-chave do meu mandato: atração de investimentos e retenção de talentos. É assim que as boas cidades que estão prosperando estão fazendo. Ou seja, Caxias do Sul precisa ter atrativos, né? Atrair investidores e reter os talentos que temos por aqui. Por isso, uma das minhas principais bandeiras, né, Fábio, na época da campanha, foi o mercado público, né? O mercado público, porque os jovens hoje querem um ambiente legal, um ambiente agradável, né, para se manter na cidade, além da empregabilidade também, que é muito importante, né? Como é que o senhor tem visto a propósito, tem pipocado aí uma discussão, a própria Prefeitura Municipal abriu uma consulta pública para discutir o processo, então, já de ocupação do antigo complexo da metalúrgica Abramo Eber e Fábrica 2, a Maesa, aqui no centro de Caxias do Sul, junto a Plácido de Castro.
E aí tem havido uma discussão, sobretudo de formato, parceria público-privada e por aí afora. Como é que o senhor tem enxergado à luz da proposta que a Prefeitura apresentou e que tem causado certa polêmica e muitas discussões junto a diversos segmentos da cidade? Fábio, como eu sempre disse, eu não consigo admitir uma cidade como Caxias do Sul, a segunda maior do estado, mais de 500 mil de habitantes, não ter um mercado público em 2023. Essa é a primeira questão. Tem que ter... Que a ideia seria fazer na Maesa, né? Exato, exato. E está caindo de maduro essa questão. Porto Alegre tem, Milão tem, Curitiba tem, Montevidéu tem 3. Ou seja, não pode, não admito Caxias do Sul não ter um mercado público. Não admito no sentido agora como vereador e é a minha grande luta. Sim, está sendo aberta uma discussão pública, é importante que a sociedade seja escutada, que a sociedade tenha seus posicionamentos. Já há um projeto, né, que nós estávamos até analisando, eu acho que há uma boa viabilidade e é algo que vai ajudar dentro desse contexto que eu falo, da atração e retenção. Aquele complexo da Maesa, bem estruturado, bem organizado, com um bom projeto e um bom modelo, né, vai ser um grande diferencial para Caxias do Sul nos próximos anos. E como que o senhor avaliou o projeto apresentado pela Prefeitura no sentido da PPP, da parceria público-privada? Eu acredito que é um bom modelo, porque se ele for 100% público, o tamanho que é a Maesa é complicado que um setor público, qualquer prefeitura manter aquela estrutura. E 100% privado, né, corre-se o risco porque pessoas morrem e empresas quebram. Então, se você colocar lá só 100% privado, também corre-se um risco para a comunidade de Caxias do Sul. O modelo de PPP, todo liberal é entusiasta com isso, a gente une forças, né, o patrimônio da cidade e a receita, a tributação, os impostos, para que os empresários que venham se instalar lá gerar riqueza para a cidade, né? E dentro desse formato, o senhor acredita que outros espaços públicos poderiam seguir o mesmo exemplo da tentativa que a Prefeitura tenta fazer no Complexo da Maesa? Eu acho que sim. Eu falei numa das sessões na Câmara, eu procuro falar bem pontualmente, né, o modelo de Detroit. Detroit foi uma cidade que faliu. E é interessante, você vê empresas que vão à falência... Todas as empresas vão embora. Uma cidade ir à falência é algo que chama muita atenção. E eu estive em Detroit, estive visitando várias universidades, o ambiente de lá. E o que Detroit fez para recuperar? Porque ela faliu em 2013, com dívida de mais de 13 bilhões. E Detroit hoje já não é mais uma cidade falida, é uma cidade que recupera. E a gente chama isso em economia de benchmarking. Benchmarking é usar as melhores práticas de outras cidades, em economia também chamamos de cidades primas, como, por exemplo, Gramado e Campos do Jordão, né? Cidades que têm o mesmo perfil socioeconômico. Se assemelham em lugares diferentes. Exatamente, mas com o mesmo perfil socioeconômico, né? Uhum. E o que eu descobri lá? Atração e retenção. Então, como é que se atrai não só com redução de impostos, mas principalmente com uma cidade legal? Cidade legal que eu digo uma cidade limpa, organizada, descolada, se me permite falar assim, ou seja, que tenha um mercado público para você ir, que tenha um local bacana, praças limpas. Isso é o que o jovem busca hoje. Eu vi também o modelo de patins elétricos que você pode, o parquímetro de bikes, enfim, uma série de situações que fazem com que a cidade fique agradável, né? E, vereador, de modo geral, a economia de Caxias do Sul. Nós lidamos aí com um orçamento superior a 2 milhões por ano, né? 2 bilhões por ano, desculpa. E a cidade enfrenta muitos gargalos, muitas dificuldades em diversos setores. Geralmente, isso é até uma polêmica que tem sido causada na cidade, a previsão deficitária de orçamentos e depois acaba, no final do exercício, tendo superávit. Por exemplo, nós temos um orçamento superior a 2 bilhões por ano, mas ano passado houve um superávit aí de 75 milhões. Aí depois se relativizam o porquê disso, enfim. Como é que o senhor tem enxergado o próprio exercício e o planejamento econômico do setor público? Há uma previsão de déficit orçamentário para 2023 da ordem de 200 milhões de reais, mais ou menos, o que eu estive analisando. E como eu venho do setor privado, quando eu trabalho em consultoria nas empresas, a gente fala muito do alongar, cortar, diminuir, né? Alongar, cortar, diminuir.
Ou seja, essas práticas precisam ser adaptadas para o setor público. Então, a gente não tem que falar só em aumento de impostos, mas também de redução, reduzir. As empresas fazem isso, as famílias fazem isso, as donas de casa estão fazendo isso. A nossa perspectiva de PIB esse ano do Brasil é 0,89%. 0,89%. A China tem uma previsão de 5%, ou seja, nós não estamos vivendo um momento de crise, mas um momento de estagnação. E a economia vive de perspectiva. Então, nesse sentido, de novo, até sendo repetitivo, mas é importante a atração, a retenção, mas principalmente fazer o tema de casa na questão de gastos. Custos, despesas e gastos. Gastos são excessos e desperdícios. Custos é a manutenção e as despesas que se tem. Então, é necessário ver, e eu estou me aprofundando nisso como economista, professor de economia. Claro, nesses 30 dias ainda não deu, né, Fábio, para ver tudo, mas contribuir também, porque eu não sou situação nem oposição, nós somos um partido independente e aquilo que for bom para a cidade, nós vamos votar a favor, seja de qual partido, e o que for ruim, vamos votar contra. Ou seja, o contribuinte é o foco do Partido Novo. E na rotina da casa, vereador, como é que o senhor tem se familiarizado com as comissões permanentes, que são espaços que também ocupam os vereadores no sentido da própria participação nas pautas da cidade, emissão de pareceres de mérito, de constitucionalidade. O vereador acaba, de certo modo, também participando da rotina das comissões da casa. O senhor já teve tempo para se apropriar disso? Sim, eu estou pegando, Fábio, aqueles assuntos que eu considero onde eu possa mais contribuir, né? E, no caso, agora há pouco estávamos numa reunião da Maesa e Mercado Público, que é um sonho que eu tenho desde criança. Minha última vez que eu fui no Mercado Público, Caxias do Sul, eu tinha 8 anos e fui de mão dada com meu pai. Então, isso não pode mais continuar nesse sentido. Então, essas comissões, eu estou procurando focar aonde que eu vou ser mais útil e onde eu vou contribuir mais. Essa da Maesa é uma que eu estou trabalhando bastante, né? E Caxias do Sul precisa logo de ter esse projeto andando, né? Vereador, algo que eu também ia lhe perguntar, também pegando a dinâmica da casa. O senhor teve só 30 dias nesse atual momento, mas já conseguiu pensar em projetos de lei? O senhor pretende apresentar alguma proposta nesse sentido? Por exemplo, o seu antecessor, o vereador Marcon, o ex-vereador Marcon, não tinha essa pegada. Ele tinha uma pegada mais discursiva e temática com relação aos assuntos da cidade. Ele acabou apresentando um só projeto de lei em todo o período dele. Como é que o senhor pretende conduzir o seu mandato nesse sentido? Será também de matérias legislativas? Boa pergunta, Fábio. Cada um tem um estilo, né? Cada um tem um estilo, ele tem o estilo dele, eu tenho o meu estilo. E o meu estilo é ser propositivo, né? Ser construtivo. Claro que a gente vai ter debates, já tivemos debates, tanto em nível macro como em nível micro, mas eu penso assim, Fábio, na questão da qualidade e não da quantidade. Então, se eu disser para vocês que eu fiz 18 projetos num ano e eles foram irrelevantes, não é o meu objetivo. Então, qual é o meu objetivo? Junto com a minha equipe, eu tenho uma equipe muito boa, o Partido Novo nos dá uma equipe sensacional, fazer alguns projetos pontuais, específicos, justamente nessas cláusulas que nós temos. Eu tenho uma referência muito grande, que é o prefeito de Joinville, do Novo, que hoje tem 92% de aprovação, né? O Romeu Zema, que foi reeleito no segundo mandato, no primeiro turno, o próprio Marcel Van Hatten. Nós temos boas referências no Partido Novo e a gente tem uma troca de ideias em termos de projetos. Estou começando a estudar junto com a minha equipe para que a gente possa trazer esses projetos para Caxias do Sul, mas sempre pontuado não na quantidade, mas na qualidade do projeto. Vereador, nós estamos chegando na reta final do programa, digamos assim, e no que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela, para quem está nos acompanhando neste momento, seus contatos telefônicos, e-mail, para o envio de críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Muito bom. A gente fica à disposição da comunidade, tá? Para críticas, sugestões, propostas. Nós temos muitas pautas ainda para esse ano. Eu vejo o Caxias do Sul como uma cidade próspera, mas que precisa mudar um pouco na sua aceleração de crescimento, né? Ou seja, hoje em dia, Santa Catarina já tem cidades que estão crescendo bastante e o próprio Rio Grande do Sul em si não está sendo um estado atrativo.
Caxias do Sul é um polo metal mecânico, mas tem uma diversidade fantástica. E, nesse sentido, eu quero contribuir, quero ajudar Caxias do Sul com o meu conhecimento de economia e finanças, são 30 anos, Fábio. É bastante, né? 29, agora em outubro eu completo 30 anos e sei que vou poder contribuir tanto com o governo como com a Câmara nesse projeto de atração de investimentos e retenção de talentos. Bem, vereador, quero lhe desejar uma boa sorte nessa trajetória, reiterando as boas-vindas e colocando aqui a TV Câmara e toda a assessoria de comunicação da casa à sua disposição para contribuir com o seu mandato. Ok, muito obrigado. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar então com o vereador Ricardo Zanquim, do Novo. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.